que nasceu em Budapeste no ano de 1885, no dia 13 de abril. Neste mesmo ano, no Brasil, estava acontecendo as leis abolicionistas, a lei de sexagenários, que declarava livres os escravos com mais de 60 anos. Mas voltando para o George Lucas, no ano de 1902, Lucas inicia uma longa série de trabalhos publicados em periódicos progressistas. Em 1906, ele doutorou-se em leis. Em seguida, em 1909, ele doutorou-se em filosofia. Em 1918, ingressa no Partido Comunista da Hungria. Em 1919, ele acolhe a proclamação da República Soviética da Hungria, é designado vice-comissário do povo para a cultura e educação popular. No exílio em Viena, Lucas é preso e condenado à morte. Em 1923, ele é livre da condenação, mas ainda no exílio. Lucas prepara os originais da história e da consciência de classe. Em 1925, publica o escrito crítico N. Bukharin, Teoria de Materialismo Histórico. E agora, as seguintes datas, eu vou passar para minha amiga Penha, que está fazendo trabalho junto comigo do Lucas, e ela vai explicar até o falecimento dele. Dando continuidade à vida do Lucas e as suas datas significantes para todos nós, né? Ele vem falando sobre 1927, onde Moses, mais ou menos isso, tá, gente? E o problema da dialética idealista e o impacto da Revolução de Outubro no Leste. Em 1930, ele segue para Moscou, onde passa a trabalhar no Instituto Marx Engels, onde teria a oportunidade de aprofundar nos estudos marxianos. Em 1940, ele conclui a bela e densa obra do jovem Engels e os problemas da sociedade capitalista, com o qual obtém o título de doutor em Ciências Filosóficas para a Academia de Ciência da União Soviética. Em 1944, ele se torna, passa a ser a responsável, né, ter a responsabilidade dos intelectuais, né? Em 1955, vem os problemas do realismo. Chegando em 1956, ele reaproxima-se das atividades políticas para reivindicar mais uma ampla abertura da democracia, onde ele é denominado ministro da Agricultura, da Cultura. Na década de 60, ele se torna um filósofo fértil, né? Onde ele vem tratar um programa de trabalho para mais ou menos mais uns 10 anos centrados na elaboração da ética marxista. Finalizando, ele, em 1971, do ponto de vista pessoal, a década é marcada pelo falecimento da sua esposa Gertrude, que foi um duro golpe para ele. E o pensador húngaro, ele se deterioriza nas suas condições de saúde, onde ele é alcançado por um câncer culminante, onde ele vitimara no período de 4 de julho de 1971. Foi em suas últimas semanas, quando já não mais conseguia trabalhar na ontologia, que seus discípulos, seguindo em esboço autobiográfico,
do próprio Lukács fizeram a comovente entrevista publicada com o título do Pensamento Vivido. Assim, eu encerro a nossa fala da vida do George Lukács. Boa noite, eu vou começar falando sobre os conceitos de George Lukács, que foi o pensador selecionado para o nosso grupo, e vou começar falando sobre o conceito de consciência de classe a partir da sua principal obra, que é História e Consciência de Classe. Para ele, a consciência de classe ela se dá no autoconhecimento do proletariado, que ele chama de mercadoria consciente de si, o que seria o próprio proletário consciente da sua situação de classe, entendendo que ele próprio é a mercadoria. Também cita que ter consciência de classe não é meramente saber que pertence à classe trabalhadora, o que é um proletariado, uma vez que isso seria ter consciência psicológica da sua situação de classe, o que para ele não é a mesma coisa que ter propriedade de sua verdadeira situação de classe, qual local, qual lugar ele ocupa. Partimos agora para o conceito de trabalho para George Lukács. Para o Lukács, o trabalho é uma atividade humana que transforma a natureza nos bens necessários à reprodução social. Desse modo, é uma categoria fundante no mundo dos homens, pois será através do trabalho que se retira a existência humana de determinações meramente biológicas. Então, dessa forma, ele afirma que não há existência social sem o trabalho. Ele também usa uma definição de Marx, de 1983, que diz que a ontologia distingue o trabalho abstrato do trabalho fundante. O conceito de ideologia para Lukács é, de fato, uma projeção da consciência de classe da burguesia que funciona para prevenir que o proletariado atente para a real consciência de sua posição revolucionária. A ideologia ela determina mais a forma de objetividade do que a estrutura do conhecimento por si só. Assim, a ciência do real deve se ater ao pensamento da totalidade concreta. Boa noite, eu vou estar falando sobre o livro História e Consciência de Classe, de 1923. Ele fala sobre estudos da dialética marxista. Ele foi um livro bem polêmico na época, porque ele fazia uma crítica bem dura à sociedade naquela época, né? E aqui algumas coisas servem para o dia de hoje. Lukács tinha uma visão messiânica e efusiva da dialética marxista. Ele fala que não é o predomínio de motivos econômicos na explicação da história que distingue de maneira determinante o marxismo da ciência burguesa, mas o ponto de vista da totalidade. Conferir a totalidade uma posição central, em contraste com prioridade do econômico, correspondia a crítica radical de esquerda, as posições da social-democrática. É isso. Bom, a resposta dessa pergunta, ela acaba se dando através do pensamento de Lukács e da sua construção ao longo da sua trajetória. Ao fundamentar o estudo do ser na sociedade, o Lukács ele garantiu uma importante reflexão para o estudo do ser em sua complexidade, o que acabou fornecendo à trajetória do serviço social uma nova orientação no campo da investigação teórica, para compreender a problemática do homem frente à natureza e as diversas formas de sociabilidade no processo sócio-histórico. Ao considerar o trabalho como possibilidade ontológica e como elemento-chave para a compreensão dos fatores construtivos da sociabilidade, o sistema teórico-metodológico do Lukács ele se distingue de toda a tradição filosófica, como dá para observar a partir do estudo da segunda parte da sua obra, que teve o título de Ontologia do Serviço Social. O Lukács ele vê claramente que a problemática estava na diferente concepção do homem elaborada por Karl Marx. E para ele, a gente só pode entender o homem a partir da sua ação, da sua atividade real, de forma concreta. Ele também promoveu grandes influências no então atual Código de Ética da Profissão,
utilizando o seu discurso teórico-metodológico e todo o seu estudo para poder compreender as relações de trabalho na sociedade.